Bom, Provérbios capítulo 6, verso de número 30. Vamos lá? Provérbios 6, verso 30. Nós encerramos ontem falando sobre as consequências do adultério, né? Terríveis consequências. E agora ele vai falar o seguinte: pois não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar a sua fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens da sua casa. E o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da sua vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que lhe sejam muitos. Palavra de Provérbios, capítulo 6, verso de 30 a verso 35. Então veja, eu comecei essa live dizendo o seguinte, que uma vida de pecado traz consigo inúmeras consequências danosas para a vida. Nós, na nossa live da noite, nós estamos falando sobre ser conduzidos por Deus e guiados pelo Espírito. E no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo nos alerta, né, para viver, ou para uma vida, para aqueles que vivem, ou as consequências daqueles que vivem uma vida cuja mente está permeada por coisas da carne, né, vão caminhar sistematicamente para a morte. Veja, foi exatamente o pecado que nos cortou a conexão com a fonte da vida, que é o próprio Deus. Deus é a fonte da vida, de toda a vida, da vida do universo, da vida em todos os sentidos. Deus é a fonte da vida. A vida bios que nós carregamos no corpo, ela é sustentada pela vida zoe, que é a vida do próprio Deus, né? Que é a fonte da vida espiritual. A vida parte do Espírito. Veja, tanto a justiça que foi conquistada para a gente em Cristo Jesus, quanto o pecado, são ações espirituais que ou conectam a gente à fonte da vida ou nos cortam da fonte da vida. O pecado é uma ação espiritual que corta você da fonte da vida. Foi isso que aconteceu quando Adão pecou. E quando Adão pecou, ele foi cortado da fonte original da vida do universo, do próprio Deus. E a partir daí, a sua vida bios foi se esvaindo aos poucos, foi perdendo o seu vigor, até que ele, infelizmente, voltasse ao pó da terra. Porque uma vez que perde a fonte da vida, o que resta aqui dentro se esvai e fica apenas o corpo mesmo, que é, infelizmente, resultado de uma mistura de água e terra. Essa que é a grande verdade. Bom, a justiça de Deus nos reconecta a essa fonte da vida. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez, pagando o preço pelo nosso pecado, nos conectou de volta à fonte da vida, e hoje nós não precisamos mais viver dependentes do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Mas isso é uma escolha, existem dois caminhos, vida e morte. Sempre existiu e sempre existirá, né? Veja, a não ser quando, depois da volta de Jesus, no milênio, quando nós estivermos glorificados desse corpo e já não existe mais a concupiscência da carne, os desejos enganosos dessa carne vil, então nós estaremos livres do pecado. Mas até lá, nós vamos precisar lidar com isso. Temos que lidar conscientemente com escolhas da vida. São escolhas, nós fazemos escolhas todos os dias e nós seremos responsabilizados pelas nossas próprias escolhas. Nós não podemos colocar em ninguém a responsabilidade das nossas próprias escolhas. Nós vamos ser autorresponsáveis e entender que as escolhas que fazemos aqui podem trazer benefício ou malefício para a nossa vida. E o pecado traz consigo inúmeras consequências danosas para a vida. Dentre elas, o pecado suga a vitalidade do ser. Sabe? Você acorda pela manhã com a mente limpa, com a consciência tranquila de justiça. Você levanta, você abre os braços, você glorifica a Deus, você abre um sorriso, você está cheio de fé, você está motivado, você está alegre, você está animado. Pode vir o diabo vestido de fantasia de carnaval, você vai passar por cima dele, você não abre nem para uma carreta carregada de pedra. Mas se você tem carregado a culpa do pecado, você acorda de cabeça baixa, você acorda esmurecido, qualquer coisa que você sente, pensa ou vê, você já começa a se condenar, você começa a pensar, poxa vida,
Não vai dar certo. Será que Deus vai me castigar? Será que eu vou sofrer? Será que vai dar certo? Será isso? Será... Ou seja, o pecado te rouba a vitalidade. O pecado nos rouba a vitalidade, a alegria, o sorriso, a robustez de espírito. O pecado nos rouba a ousadia diante de Deus. A ousadia. Sim, o pecado nos rouba a ousadia. Quando nós, de fato, acordamos com a consciência de justiça e levantamos, como eu falei, pode vir quem for, irmãos, você vai ser levantado cheio de ousadia, tendo a certeza de que você é um filho de Deus autêntico e que em você flui a verdadeira vida, a autoridade do nome de Jesus. E você pode, com essa autoridade, irmãos, através da palavra que sai da sua boca, orar pelos enfermos, expulsar demônios e fazer coisas inimagináveis. Mas quando você carrega o peso e a consequência e uma consciência de pecado, imagina você tendo que orar para expulsar um demônio e o demônio falando na sua mente: como é que você quer expulsar ele se eu também estou com você? Como é que você quer libertar alguém do qual você também está aprisionado? Te rouba a ousadia. Te rouba a ousadia. Você fica sem vida. Nos tira o futuro e o senso de destino. Tudo isso consequências de uma vida deliberada de pecado. A gente perde o futuro, a gente perde o destino, a gente fica perdido, cego, sem enxergar. É como se estivéssemos caminhando no escuro. Tudo isso por causa de uma vida deliberada de pecado. E vou te dizer uma coisa: ainda que tenhamos qualquer justificativa, nenhum pecado fica sem a sua recompensa. Pastor, mas tem justificativa para o pecado? Ah, tem. Certamente você vai achar justificativas para os pecados que comete. Mas mesmo que você encontre uma justificativa para o seu pecado, mesmo que eu encontre uma justificativa para o meu pecado, ainda assim nenhum pecado fica sem a justa recompensa. Nenhum pecado. Veja, quando Deus procurou Adão e disse: Adão, você pecou. Adão, você comeu da árvore que eu te ordenara não comesse. Ele teve uma justificativa. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. E ele, encaminhando-se para a mulher, e disse: poxa, você, o que fez? Ela também tinha uma justificativa. E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Pois bem, Deus então vai até a serpente e diz: ó, visto que isto fizeste, maldita és. E a partir da serpente, Deus volta em um por um dos envolvidos e pronunciando sentença consequente ao pecado cometido e à intensidade do pecado que cada um cometeu. Isso quer dizer que essa consequência nunca se apaga? Não, ela se apagou em Cristo, é óbvio. Mas ela só se apaga a partir do momento que você, em autorresponsabilidade, assume o seu próprio erro, assume que errou, assume o seu pecado, se arrepende dele, pede perdão e então se apaga. O processo é extinguido. Deu para entender? Então veja, ainda assim, mesmo tendo um processo extinguido, mesmo tendo sido estancado aquela sangria do pecado, ainda assim, as pessoas envolvidas vão carregar por muito tempo esse estigma, esse peso, essa culpa, essa condenação. E o diabo certamente vai se valer disso para te aprisionar, para te humilhar. Então veja, dentro dessa perspectiva, o melhor que nós temos a fazer é seguir o conselho dos nossos pais, ficar com a palavra e as orientações do Espírito e nos livrar do laço do passarinheiro. E caso tenhamos cometido pecado, podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, onde existe graça e misericórdia em ocasião oportuna.
Deus está comprometido com o nosso sucesso. Conhecedores da palavra, nós podemos vencer tanto as tentações quanto as consequências das tentações que foram vencidas. Então, precisamos nos atentar nisso. E é sobre isso que o escritor de Provérbios vem falando, e ele insiste ainda no assunto sobre o adultério, né? E esse adultério, como eu falei, mais uma vez, nós podemos trazer aqui a análise dele como uma atitude direta, uma atitude natural, né, envolvendo as relações conjugais, como nós também podemos ver o adultério como aqueles que deixam Cristo para viver os prazeres do mundo, do pecado, né? A mulher adúltera é o mundo, né? Então ele vem trazendo isso. E ele diz o seguinte em Provérbios 6,30, ele diz: pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Veja, posso até ter uma justificativa para o erro. Você pega alguém que roubou, e aí você diz: rapaz, você roubou. Ele estava com fome. Eu estava com fome, não tinha comida, entrei num lugar, saltei uma empresa, coloquei um revólver e roubei porque estava com fome. Veja, pode até se achar justificativa para isso. Segundo o escritor, pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se ele for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que para isso ele precise vender tudo o que tenha na sua casa. Então veja, mesmo que haja uma desculpa, o crime não compensa. Mesmo que haja uma desculpa, mesmo que haja uma justificativa para aquilo, existe uma consequência do ato que não pode ser removida. Ele está fazendo uma comparação aqui. Ele está dizendo, olha, não adianta, por exemplo, dentro do adultério natural, você dizer, poxa, é porque minha mulher não faz comigo, sim, por exemplo. É porque eu não sou tratada bem. É porque, bom, existem inúmeras justificativas. E é até compreensível. E eu até acredito que a maioria dos adultérios, eles são empurrados. Um acaba empurrando o outro por negligência. Mas ainda assim, ainda que se exista uma justificativa, ainda assim, existem consequências danosas. É isso que ele está dizendo. O ladrão que rouba para comer pode até ter uma justificativa, mas não deixa de ser um criminoso. Aquele que comete pecado, ainda que tente justificar o seu pecado, ainda assim ele inicia um processo de morte na sua própria vida. Não existe uma justificativa que possa eliminar a consequência de um pecado. O salário do pecado é a morte. Seja ele justificável ou não, se é que tem justificativa para o pecado, seja ele justificado ou não, sempre libera processo de morte. Gente, chegamos a 100 pessoas nos assistindo simultaneamente. Esse é aquele momento que você vai entrar agora para me ajudar. Pelo amor de Deus, faz isso aí por mim. Eu estou aqui todo dia fazendo por você. Eu espero que você também faça por mim. Dedo aí nesse aviãozinho, coloca lá, abre aquela lista e manda para 40 pessoas de uma vez só. Todo mundo de uma vez. Que a gente vai bombar assim no Instagram. O Instagram vai entender que essa live ela é super produtiva e de muita relevância e vai distribuir para muito mais pessoas. Coloca lá, vai lá, faz para mim isso aí. Coloca o dedo no aviãozinho aí e envia aí, vamos chegar a 150 aí, por favor. Então veja, por mais que se tenha uma justificativa, não se apaga a consequência. Provérbios 6,31, ele diz, ainda assim, se o ladrão for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que para isso precise vender tudo que tem na sua casa. Ou seja, se você cometeu pecado, ainda que esse pecado pseudo seja justificável, ainda assim, as consequências virão para vocês. Então, as pessoas às vezes pensam no seguinte, bom, vamos botar na balança. Compensa o prazer pela consequência? O prazer do pecado pela consequência? Provérbios 6,32 diz assim, ó. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. O homem que comete adultério
não tem juízo e nem necessidade. Nem juízo e nem necessidade. É só uma satisfação pessoal. É movido apenas pelo prazer próprio. E assim mesmo se destrói. É só questões de prazer próprio. De satisfação pessoal da carne. Irmãos, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não estou falando isso, querido, querendo colocar um peso sobre as tuas costas. Todos nós, dentro de um âmbito espiritual, todos nós somos tentados todos os dias. Eu sou tentado todo dia. Você é tentado, todos nós somos tentados todos os dias. E somos tentados a quê? Somos tentados a satisfazer os desejos próprios. Somos tentados a satisfazer os próprios desejos. Somos tentados, irmãos, a trazer um prazer imediato com consequências eternas. Essa é que é a grande questão. Todos nós somos, todos os dias, tentados, bombardeados naquilo que nós gostamos, naquilo que nós desejamos, mesmo que esse desejo, esse gostar seja errado ou antinatural, mas somos tentados todos os dias. Agora, veja, nós temos em Deus compensações inúmeras que nos trazem um prazer sem a consequência. Ou seja, a bênção do Senhor, ela nos enriquece e não nos acrescenta dores. Veja, o pecado te promete um prazer, mas tem um preço alto. Viver em Cristo te dá um prazer sem preço, porque já foi pago. Então, no fundo, não há uma real necessidade de cometer-se pecado algum. Não há uma necessidade. Nós não somos escravos do pecado. Nós não estamos encerrados debaixo dessa escravidão mais. Ao contrário, nós somos libertos. Nós somos livres. Nós podemos escolher. Nós temos escolhas. Nós podemos viver de maneira diferente. Provérbios 6,33 diz: o homem que assim procede será ferido e desonrado, e a sua vergonha jamais se apagará. O homem que anda dessa maneira, ele carregará a marca da desobediência em sua vida. Ele sempre será lembrado como aquele que adulterou. É triste, porque Deus se esquece, irmão, mas o mundo não. Infelizmente. Deus se esquece do teu pecado. Deus te perdoa e esquece. Graças a Deus por isso. Porque olha, se Deus lembrasse dos meus pecados, misericórdia. Deus esquece. Mas o homem não. Mas o homem não. Vou dizer uma coisa para você. De todos os personagens bíblicos, um dos que eu mais admiro, obviamente que depois de Cristo, Jesus, e ainda na antiga aliança, é o rei Davi. O rei Davi. O rei Davi. A primeira característica que nós lembramos quando falamos de Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Qual é a segunda característica que você se lembra de Davi? Quem me diz? Qual é a segunda característica que a gente se lembra sobre Davi? Davi foi o quê? Quem se lembra aí? Qual é a segunda característica que a gente se lembra de Davi? Na mesma hora. A gente lembra. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Primeira. Segunda. Adúltero. As pessoas dizem, Davi foi um adúltero. Davi adulterou. Davi caiu com Betseba. Davi foi um vacilão, como disse o Vitor. Agora vê, existem inúmeras características de Davi. Davi foi pastor de ovelhas. Davi foi aquele que fez inúmeros salmos. O escritor de Salmo 23, Salmo 22, Salmo 24, Salmo 1, salmos maravilhosos. Davi foi o grande rei de Israel. Davi venceu inúmeras lutas. Davi libertou quantos que libertou? Mas o povo lembra do adultério com Batseba. Essa marca há 3.000 anos. 3.000 anos. E até hoje, todos os dias, Davi, ou seu ato
libidinoso é estudado por milhares e milhares e milhares de pessoas. Todos os dias, o ato do adultério de Davi. 3.000 anos depois, não se apaga. Não se apaga. Então o homem carregará a marca da sua desobediência, Provérbios 6,33. Será ferido e desonrado e a sua vergonha jamais se apagará. Carregará a marca da sua desobediência e sempre será lembrado. Provérbios 6,34. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. O adultério desperta fúria. Não é? Então são todas as coisas que tem que se pensar antes. O pecado, ela traz consigo uma fúria. O pecado traz consigo, né? O diabo, ele vai se levantar com muita força. Quando você abre mão de viver uma vida santa, justa e piedosa em Cristo, para viver uma vida dissimulada de pecado no mundo, o diabo se aproveita. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, uma pessoa está no mundo a vida inteira, bebe, fuma, apronta, faz tudo e não lhe tem nada. Você é crente, você sai um pouco da igreja, vai no mundo, você arruma problema, arruma doença, arruma desgraça toda. Por quê? Porque o diabo se aproveita dessa fragilidade. O diabo se aproveita das fragilidades humanas para tentar humilhar a Deus. Porque tentar humilhar a Deus com aquele que lhe pertence, não tem muito sentido. Mas pegar alguém que é digno, filho de Deus, e dizer, olha aqui, ó, teu filho está nas minhas mãos. Teu filho está aqui comendo na minha mão por causa de um pecado. O diabo não cessa a sua vingança. O diabo não refreia a sua ira. E ele fará de tudo para nos tirar a vitalidade, a ousadia e a vida. Todas essas coisas são reais. Provérbios 6,35. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. A única coisa que nós podemos fazer, uma vez que cometemos pecado, é seguir os passos ditos por João. 1 João, capítulo 2 e verso de número 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Eu poderia dizer, meus filhinhos, fazemos essas lives aqui para que nós não venhamos cair em tentação, para que não pequemos. Meus filhinhos, digo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo, o próprio Jesus, é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas dos nossos, mas dos pecados do mundo todo. E sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então veja, caso nós sejamos encontrados, qualquer um de nós, eu ou você, encontrado em uma falha, nós precisamos buscar a Deus em arrependimento. Me arrependo, peço perdão, me arrependo, peço perdão e assumo, recebo a justiça de Deus como resultado. E nós, os cristãos, temos que parar, a partir daí, de fazer o trabalho do diabo de acusador, de apontar o dedo. Para de apontar o dedo. Para de acusar. Nós não somos o diabo para acusar. Nós precisamos perdoar como nosso Pai perdoou. Nós precisamos esquecer como nosso Pai esqueceu. Nós precisamos dar o exemplo de que se alguém foi perdoado, de alguém se arrependeu, nós precisamos ser alguém que tem que parar de apontar o dedo. Nós precisamos andar em amor. Nós precisamos levantar essas pessoas
e saber que por trás do diabo, que por trás de todo ato desajustado de pecado, o diabo é o total responsável, né? Então veja, precisamos estar firmes e fortes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sempre, sempre. Mas se porventura alguém for pego aí, ou cair, né, em uma armadilha dessa, seja eu, irmão, qualquer um pode. Infelizmente, qualquer um está suscetível a isso. Não sujeito, porque não estamos mais sujeitos ao pecado, mas suscetíveis a isso. Qualquer um de nós que cair em uma questão como essa, devemos contar com a misericórdia dos irmãos para ser levantado e colocado de volta no caminho do sucesso e da paz. Bom, chegamos no final de mais uma live, né, de estudo sistematizado do livro de Provérbios. Amanhã nós começamos o capítulo 7 do livro de Provérbios e o título é assim: Mais advertências contra a mulher adúltera. Por incrível que pareça. Então veja que é um assunto que Deus tem de fato tocado e dá muita importância para que vivamos vida de paz. Beijo no seu coração e até lá.